Nesse vídeo vou dar continuidade para a introdução para Bare Metal, né? Que é conhecer a arquitetura, né? No primeiro vídeo a gente começou a ver a arquitetura e agora eu tinha parado aqui no mapa de memória, né? Então aqui eu tenho o meu datasheet, né? Da minha placa que eu estou usando, né? Então na página 54 eu tenho um datasheet e eu comentei que, como ele é uma arquitetura de 32 bits, tudo que tem dentro do microcontrolador tem que ser endereçado, certo? Tem que ser endereçável. Então a gente tem uma faixa de 4 GB para endereçar, de 0, isso aqui em X, até FFFF, tudo. Então dá os 4 GB, que é 2 elevado a 32. Então eu disse para você, tem uma parte reservada, uma faixa reservada para programa, uma parte para RAM, uma parte para os periféricos, e aqui ele amplia os periféricos. Então nós vamos falar sobre os periféricos. Nós vimos aqui sobre os bus, né? As vias de acesso, né? Como eu disse, o core, o núcleo mesmo, não acessa tudo direto, precisa através dos bus. Então aqui eu tenho os 4 bus que nós vimos lá, o APB1, o APB2, o AHB1 e o AHB2, né? Então aqui ele mostra a faixa, né? Só que aqui eu quero mostrar que desse lado aqui eu tenho um manual de referência, por isso que eu deixei. Então aqui ele mostra a faixa de cada periférico, então o endereço base de cada periférico. Então eu quero dizer assim, que olha para você ver, essa faixa, a primeira faixa aqui, é essa aqui no detalhe, ó, é essa aqui no detalhe. Então o meu bus, o APB1, ele vai atender o periférico Timer 2, né? O Timer 3 e assim vai, até o último periférico aqui, o Power, né? Só que cada periférico desse aqui, ele tem um conjunto de registradores, né? Para trabalhar com esse periférico, para configurar o periférico, enfim, para toda a funcionalidade. Nós veremos isso no detalhe. Qual é a faixa do primeiro periférico? É aí, ó, essa faixa em X até esse número aqui, ó. Então, na verdade, né? A faixa dele é de 0 a 3FF, né? Ok? Essa é a faixa que tem. Aí começa, a partir dessa faixa, o próximo registro já começa o próximo periférico. Então ele tem uma faixa também desses periféricos. Então assim vai. Então aqui é chamado o endereço base, né? O endereço base. O endereço base do APB1, né? Ele coincide com o primeiro periférico. Então é o endereço base do primeiro periférico, que é o Timer 2 aqui. E assim vai. Então todos os periféricos têm o seu endereço, tem? Então essa faixa aqui é representada por esse detalhe aqui, ó, daqui até aqui. Depois começa o APB2, tem uma parte reservada, depois começa o APB2. O APB2 está aqui. O endereço base do APB2, ele é o mesmo, é esse endereço aqui, ele é o mesmo do Timer 1. Aí o Timer 1 nós vamos ver que cada periférico tem um conjunto de registradores que compõe essa faixa aqui, ok? E nós vamos depois estar entendendo para cada periférico, né? Isso nós vamos ver mais detalhe, as configurações, como acessa, como ativa a clock, tudo isso, tá? Aqui só explicando um pouco dos periféricos das faixas. Então o APB2 aqui, ele atende essa gama de periféricos aqui, ó. É essa faixa aqui no detalhe. Então ele atende desde o Timer 1, os ART1, os ART6, e aqui eu tenho o endereço base de cada periférico, né? Que compõe. Então aqui é só uma tabela representando isso aqui no detalhe, uma tabela. Quais são os periféricos que são atendidos por esse bus, e aí os endereços base de cada periférico. Então, começando aqui, então, APB1, APB2 aqui, voltando a página aqui, ó, o AHB1, né? O AHB1 tá aqui, ó. Então, os periféricos, olha lá. Por isso que nós vimos lá, depois nós vamos ver detalhe, que nós vimos aqui na página, deixa eu ver aqui na página, eu tô na 54, eu vou voltar aqui na página 16, para vocês verem como que isso bate. Eu disse para vocês que quem atende as GPIOs, né? Quais são? Deixa eu ampliar aqui. Deixa eu ampliar. Tô com dificuldade de ampliar aqui, vou ampliar por aqui, ó. Só para a gente ver melhor. Então eu disse para vocês que para acessar, né, para o núcleo aqui, acessar as GPIOs, ó, as GPIOs estão aqui. É só o APB1, né, olha lá. Então realmente é só o bus APB1. Porque o APB1, depois que forma o AHB1, que forma o APB1 e APB2. Então as portas de entradas e saídas, as GPIOs, é só atendida pelo bus AHB1. Olha lá.
conforme está aqui. Então é isso, ó. Então o endereço base do periférico do bus AHB1 é o mesmo da primeira porta da GPIO A. A GPIO B começa a outra faixa até a faixa. Então nós vamos ver aqui quais são os registros que compõem, né? Então há uma simetria, né? Todos os registradores que compõem a porta A vão compor da porta B, só tem endereços diferentes, tá? Mas ele é formado pela mesma quantidade. Então é até um offset para você deslocar, fica mais fácil depois, ok? Então o endereço, sabendo o endereço base, você vai trabalhar com um determinado registro. O primeiro registro de uma GPIO é o registro, o GPIO Molder, que é onde você é o registro Molder, porque é Mode Register. É o registro que você vai acertar o modo, se ela vai ser uma entrada, se ela vai ser uma saída na zona. Então ele é o offset 0. Então o primeiro, esse endereço aqui, já é o endereço do Molder, né? Ele é o endereço base e ele é o Molder, ok? Então também aqui na GPIO B, o primeiro Molder da porta B vai ser esse endereço, ok? Porque sempre o registrador interno, o primeiro registro é o Molder e ele é igual para todos, então ele é o primeiro de todos. Então o Molder da A, o Molder da B, o Molder da C, tudo isso são o primeiro, mas só mudam porque o endereço base é diferente, né? Só para... Então nós veremos depois mais detalhe. Então aqui, olha, todos os periféricos que são atendidos pelo meu bus AHB1, ok? Inclusive, aqui, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que nem ele atende também a parte do DMA, ó, DMA 1 e 2, né? Acesso direto à memória, né? Tá aqui, ele é atendido pelo, ó lá, as cinzas aqui, ok? Pela aceleração e cache, ele tem alguns importantes aqui, tá bem? Então é isso, aqui só para mostrar para vocês que está batendo com, obviamente que bate com o diagrama de bloco aqui, ok? E o último lá é o AHB2, que só atende um único periférico aqui, ó, que está aqui, ó. O AHB2 se atende esse periférico, então o endereço base desse periférico é esse endereço em hexa, e ele se estende, aí são vários registros que estendem até esse endereço aqui, ok? Então é isso. Então agora vamos dar uma olhadinha. Como eu falei de GPIO, um dos mais comuns, né? Vamos ver aqui, ó. Esse registrador, ele RCC, é onde você vai fazer o registro, você vai fazer os controles na parte de clock, né? Vários registradores que você vai parametrizar clock. Tanto o clock que vai rodar no processador, quanto você vai habilitar, como eu falei para você vai trabalhar com a porta A, você tem que habilitar o clock. Então, ele tem vários registros para habilitar clock, setar os valores de clock, que clock vai trabalhar, né? Você tem vários clocks diferentes aqui que pode trabalhar. Então, é nesses registradores. Vamos dar uma olhada, esse primeiro aqui, ele fica aqui no manual de referência na página 102. Ele começa esses registradores. Então, esse RCC é um conjunto dos registradores, né, que atende aquela faixa que nós estávamos vendo, ok? Eles são vários. Então aqui, ó, aqui eu vou setar algumas coisas, olha, onde eu vou ativar se o clock é o cristal externo, se o clock é interno, o clock do processador mesmo, né? Do microcontrolador principal, ok? O PLL, as coisas internas para você setar que clock que você vai trabalhar. Então são os primeiros, nós vamos ver detalhe. Então esse é um primeiro, esse aqui é o primeiro registrador, então o offset dele é 0, né? O próximo, o offset dele é 4, então é o próximo registro que trabalha com configurações de PLLM, ok? Nós vamos entender isso melhor depois. Então vai indo, olha, existe aqui, como eu falei para vocês, que vai habilitar, quando você vai habilitar o clock, vou trabalhar com a porta GPIO-A, eu tenho que habilitar o clock. Então é um desses registros aqui que eu vou mostrar para vocês, só adiantando aqui, ó. Clock Enable Register, isso. Olha aqui, mas esse é do HB1, vou pegar do AHB1. Qual que é? B2... Power, procurar ele aqui para mostrar para vocês. Quer ver? Aqui, ó. Então, esse aqui é um registrador, né? Pra você ver, ele é o offset 30, o registrador que está na posição 30, né? Depois do endereço base desse registro do RCC. Ele é um registrador que nem, olha, se eu vou trabalhar com a porta A, com certeza lá, isso que nós vamos ver em Bare Metal,
quando eu fiz, por mais simples que eu tenha minha primeira aplicação, sem eu ter aplicação nenhuma, não está ativo, mas se eu vou ter uma aplicação de pisca LED, isso que nós vamos ver o detalhe depois. Eu vou olhar antes e depois quando eu coloco a instrução lá, né, a instrução no MicroPython para começar a trabalhar com aquele LED, virar um objeto, tudo, com certeza ele vai ativar esse primeiro bit aqui, ó, GPIO Enable. Então tá habilitando, ó, ele habilita o clock dos periféricos. Então, da GPIO A, se eu for trabalhar com a B, C, então eu vou habilitando os clocks, né? Se eu não trabalho, eu não habilito. Então nós vamos ver esse detalhe, a gente vai fazer uma leitura desse registro antes de mexer com qualquer coisa e depois, quando a gente vai trabalhar com uma porta, uma simples aplicação que nós vimos antes, nós vamos ver que quando aquela instrução ela acaba setando isso aqui também. Então você não percebe ali, né? Porque você tem um resumo trabalhando com objeto, mas ela está mexendo com vários pontos ali. Ok? Então nós vamos ver isso que faz parte da gente ver um pouquinho de Bare Metal. Só explicando. Então aqui, ó, você tem aqui os periféricos que habilitam o clock, os que são atendidos pelo HB1, né? Aqui pelo HB2, aí é um só esse periférico para nivelar, que é o da USB, que nós vimos. Ó, do APB1, né? Os periféricos, tudo que está no APB1 lá, para habilitar o clock. Se eu vou trabalhar com o timer, vou ter que também habilitar o clock. Então, olha, o RCC é um conjunto de registros para as configurações gerais de clock, tanto o clock do principal, PLL, tudo para qual clock que nós vamos trabalhar com o nosso microcontrolador, ativar os clocks aí, né, dos periféricos, tudo isso, tudo a ver com os clocks. Outra parte importante é a parte dos GPIOs, né? O GPIO, nós estamos vendo aqui, ele vai estar na página onde começa os registros. Eu quero dizer para você, ó, cada GPIO, né, GPIO A, GPIO B, cada porta, ela vai ter esse conjunto de registros. E eu disse para vocês que o primeiro é o molder, né? Então ele é offset 0 lá na faixa, ele é o primeiro. Então, olha só, é ele que você quer, é nele que você configura aqui, ó. Eu tenho 16 pinos da porta A. Então aqui, ó, molder 0, molder 1 até o molder 15, então são os 16. Para eu configurar é de 2 em 2, né? Olha lá, quais são as possibilidades? 00 é uma input, vai ser uma input. Então se eu quiser a porta PA0, é esses primeiros 2 bits aqui que eu seto a PA0. Se eu quiser que ela seja uma entrada, saída, ou função alternativa ou analogo, é o valor que eu tenho que colocar aqui. Se for 00, ele está configurado como input, né? Pode ver que quando eu reseto, aqui está mostrando, ó. Quando eu reseto, ele tem esse valor em X aqui. Então esses primeiros aqui são tudo 0. Então tudo 00, 00, 00, os primeiros são tudo inputs. Alguns aqui vão estar setados, né? Porque ele já libera para fazer, como default, já libera alguns periféricos, né, que você tem que ter para partir inicialmente. Nós veremos isso depois. Mas assim, esse molder é o primeiro que você configura, né? Cada pino, se ele vai ser entrada, saída e assim vai. Então aí o outro aqui, ó, é um outro registro, né? Uma porta de saída, quais são o tipo dela, o tipo que ela vai ser, se ela vai ser open drain, push pull, é mais detalhe de configuração. Então, olha, cada registrador desse, você configura, né? Configurações relacionadas aos pinos da porta. E cada porta tem os mesmos registradores, mas só tem aquele endereço diferente, o deslocamento lá. Então, para você ver, eu tenho um resumo no final aqui, olha aqui, ó. Eu tenho um mapa Então, o primeiro é o molder, é o offset 0. O segundo registrador, a faixa, né? Da GPIO, a porta A, vai ter o primeiro molder. O segundo registrador, né? O segundo vai ser esse aqui, ó, ou typer, né? E aí o speed, você vai acertar o speed. Então todos eles estão aqui, ó. Todo o conjunto de todas as GPIO tem esse conjunto de registradores para configurar, né? Para escrever na saída, para ler uma entrada, tudo através desses registradores. Então, nesse vídeo, já está concluindo aqui o tempo também, nós vimos um pouco do detalhe do mapa de memória dos registradores. Depois, isso aqui já é uma noção boa de início. Nós vamos começar a ver aplicações, né, de Bare Metal, e aí sim, depois eu vou detalhando um pouco mais. Mas eu acho que agora já tem uma base para começar a mexer um pouco com o Bare Metal em MicroPython. Agradeço a atenção, obrigado.